Olá, meus irmãos e minhas irmãs, de volta para o nosso estudo do Antigo Testamento, iniciando hoje, né, uma nova tomada, né, falando sobre o livro dos Reis. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o último encontro, nós finalizamos o estudo dos dois livros de Samuel. Primeiro e segundo livro de Samuel, lembrando, né, rapidamente, que o segundo livro de Samuel, quando foi feita a divisão, né, de primeiro e segundo livro, o segundo livro tinha como objetivo conter, basicamente, a história de Davi, né, a história do reinado de Davi, por ser ele, né, um grande personagem da história, né, um personagem de grande relevância. E então nós, né, pudemos acompanhar rapidamente no nosso estudo a progressão da sua história, seus vários filhos, o seu pecado de adultério, a sua demonstração de fidelidade a Deus, né, assim, através do respeito pelo ungido de Deus, enfim, né, o livro ele é muito rico de acontecimentos e chamei a atenção de vocês para, né, a realidade conturbada do palácio, né, do reinado, lembrando aquilo que nós estudamos no livro dos Juízes, aquela propaganda a favor da monarquia, da implantação do rei, e quando Samuel, né, assim, procurado pelos representantes do povo para dar a eles um rei semelhante aos povos vizinhos, né? Samuel vai fazer um discurso lembrando, né, do significado, das dificuldades, dos riscos que o povo haveria de correr, né, iria correr com a vigência da monarquia, a vigência do rei. Mas o povo de cabeça dura insiste, e aí então Deus vai, né, sugerir, vai recomendar, vai até mesmo determinar a Samuel que ofereça o rei para o povo. É ungido Saul, aquele reinado atropelado, os 3 pecados de Saul, desagradando a Deus, Deus elege, escolhe, né, e unge Davi na sua, né, pequenez, na sua jovialidade, mas, né, era o escolhido de Deus. Então nós vimos no segundo livro a história do grande rei Davi. Nós vamos ver que no livro dos Reis, nós vamos iniciar o estudo, Davi, é o parâmetro, ele é a referência para se dizer se um rei foi bom ou mau. Então nós vamos ver isso já já. Então vejam bem, né, uma breve introdução. O livro dos Reis, né, o título dos livros dos Reis, dado por São Jerônimo ao fazer a tradução, né, dos textos para o latim, é muito apropriado porque realmente, né, esses 2 livros, primeiro e segundo livro dos Reis, eles contêm a história dos reis de Judá e Israel. Judá ao sul, Israel ao norte, a partir da morte de Davi, por volta do ano 960 a.C., e a narrativa desses 2 livros se estende até a destruição de Jerusalém e o envio do povo para o exílio na Babilônia no ano 587 a.C. Então, esses 2 livros, chamados primeiro e segundo livro dos Reis, cobrem um período da história de aproximadamente 400 anos. Né? Começa aqui por volta dos anos 960, né? E com a morte de Davi, posteriormente a morte de Salomão, e vai até o exílio, até, né, o envio do povo para a Babilônia. Só a título de curiosidade, esses 2 livros, chamados primeiro e segundo livro dos Reis, já foram chamados de terceiro e quarto livros dos Reis, quando o primeiro e o segundo livro de Samuel era chamado de primeiro e segundo livro dos Reis. E juntava os 4 e eles eram chamados, né, de maneira
né, numa unidade, num monobloco, eles eram chamados de livros dos reinos. Depois, toda aquela divisão literária que nós já falamos anteriormente. Tá bom? Não se conhece os autores, né, desses livros, primeiro e segundo livro dos reis. Eles narram também a construção do templo por Salomão, né, a partir da morte de Davi, né, quando Salomão assume, ele vai construir o templo. Lembrem vocês, capítulo 7, versículo 12, do segundo livro de Samuel, quando Davi queria construir o templo, falou com o profeta Natã, e aí ele vai receber a resposta de que não é ele que vai construir, e sim o seu sucessor, seu filho Salomão. E isso está contido no primeiro livro dos reis. Também a triste história, né, da separação das 12 tribos de Israel, por conta, né, de algumas divergências. Isso vai acontecer e, por causa disso, nós teremos, a partir da morte de Salomão, nós vamos ter o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ao norte, formando Israel, Gade, Dan, Azer, Neftali, e aquela turma toda, tá bom? E uma coisa interessante, muito assim, atraente no momento da leitura, é a história, né, dos primeiros profetas, né, Elias, Eliseu, a destruição de Jerusalém pelos babilônios, né, a origem dos samaritanos. Então, esses livros eles são ricos de um enredo, né, muito significativo. O autor da obra julga os reis comparando com o rei Davi. Acabei de falar para vocês, né? Davi, ícone da monarquia do povo de Deus, e ele, né, pela sua lisura, pelo seu comportamento, ele é o comparativo. Esse rei é bom se agiu igual Davi. Ele é mau se não fez como o rei Davi. Nós vamos ver isso quando a gente falar sobre cada um dos reis, né, tanto do norte quanto do sul. O critério básico para esse comparativo é a obediência do rei, a fidelidade ao verdadeiro culto. O verdadeiro culto a quem? Ao Senhor Javé. Então, porque muitos reis foram cultuar, né, deuses, ídolos pagãos, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Vocês já conhecem essa expressão. Fulano fez o que era mal aos olhos de Deus, ou seja, foi infiel, pecador, né, se afastou de Deus. O autor dos livros quer demonstrar que Israel, com os seus reis, não foi fiel à aliança. Então, aquilo que Samuel falou lá no início, quando foi procurado pelo povo para dar a eles o rei, tá se desenhando, está acontecendo, está cada vez mais conturbado, né? Os reis, dentro da sua linha sucessória, um tira a vida do outro, puxa o tapete, não deixa assumir, mata antes de chegar no trono, enfim, é um pandemônio, tá certo? O povo, né, os reis não foram fiéis à aliança que Deus sempre mostrou, né? E ele, né, quer mostrar ao povo que o culpado pela destruição, primeiro do reino de Israel, depois do reino de Judá, foi a sua infidelidade e não a mão de Deus. Então, isso, né, vai ficar bem definido ao longo do nosso estudo. Né? Não foi Deus que abandonou o seu povo, né? Foi o seu povo que assumiu a infidelidade e exerceu, né, assim, o pecado com bastante maestria, né? Nós vamos ver,
quando a gente estudar o livro de Esdras e Neemias, nós vamos ver uma oração de Esdras falando disso aqui. Nós, né, ele vai fazer o meia-culpa. Nós pecamos, nós abandonamos, né? Por isso agora nós somos prisioneiros na nossa terra, né, foi tirado de nós todos os nossos bens. É terrível, né? Uma constatação, né, óbvia. Os reis maus são mais numerosos do que os reis bons. Então, praticamente mais de 30 reis entre norte e sul. Somente Salomão, Asa, Josafá, Joás, Osias, Joatão e Ezequias e Josias escaparam da reprovação. Então, é muito pouca gente boa, né? O restante é tudo perverso. Mais uma vez, já falei lá atrás, né, 2 trechos importantíssimos que merecem, né, uma leitura criteriosa, são os trechos que falam dos profetas Elias e Eliseu. São referências, né, para o nosso estudo, para entender a mecânica, né, da degradação da monarquia. Porque o profetismo vai surgir praticamente nessa época. Nós já temos referência de profetas antes disso. Moisés foi um profeta, né? Mas a profecia como algo organizado, ela vai surgir, né, ao lado da monarquia. Na medida em que os reis cometem os seus pecados e mergulham numa podridão, os profetas começam a se manifestar, começam a botar o dedo na ferida, começam a incomodar os reis. É o caso de Elias, né? Elias vai desafiar os profetas, né? Os Baals, né? Os deuses pagãos. Então, é muito importante isso aí. Os livros, né, mostram para nós várias comunidades de profetas, apresenta esse trabalho de profecia de muitos deles, né, tais como, dentro desse, nós vamos estudar o profetismo num conjunto, né, de 18 profetas, onde nós teremos profetas maiores, profetas menores, em função do volume da sua obra, da extensão da sua atuação. Então nós vamos ter grandes profetas, né? Além de Elias e Eliseu, que tem uma relação à parte, né? Nós vamos estudar Isaías, Aías de Siló, né? Semeías, Jeú, outros, né, profetas de menor, né, assim, de menor apresentação, mas de uma influência muito grande. Principalmente esse aqui, ó, chama atenção, Aías de Siló. Esse homem aqui vai prever a divisão das 12 tribos e depois ele vai prever também, né, o exílio, o êxodo do povo para a Babilônia. Então, no momento oportuno, nós vamos chamar a atenção para essa intervenção deles. A missão desses profetas era de chamar, né, o povo e os governantes para viverem fiéis às leis de Deus. Então, os livros, né, dos profetas propõem para nós isso aí, né, a atuação de cada um deles. Né? Você pega, por exemplo, Amós, pega Jonas, né? Você pega Eliseu, Elias e Eliseu, né, que nós já falamos, pega Zacarias, enfim, vai por aí afora. Os 2 livros, né, para a gente já dar o início aqui, para depois entrar no assunto, eles podem ser divididos em 3 partes para efeito de estudo, né, didaticamente, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o reinado de Salomão. Vai do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 43, com a morte de Salomão. Vejam que
né, rapidamente. Primeiro, tá, os primeiros momentos ali, fala da sucessão a Davi. E é interessante, né, assim, os primeiros versículos, 5, 6 versículos do capítulo 1, fala que Davi está em idade avançada, tinha lá uma enfermidade e ele, né, não conseguia se aquecer. Ele sofria dessa hipotermia. E aí, então, é feito lá uma sugestão na corte de procurar alguém, né, que pudesse se deitar com ele para aquecer. E encontram uma jovem bonita chamada Abisag, né, Abisag de Sunã, chamada também de Sunamita. Essa moça, né, assim, aceita o trabalho e vai, é aí que surge a função de cuidador, né, de cuidador. Ela se deitava com ele, e o livro diz categoricamente, né, e Davi não teve relações com ela, né, ela simplesmente era um cobertor para ele, né, para que ele se aquecesse. Não, o livro não traz melhores explicações, né, somente essa realidade, porque essa jovem, depois que Davi morre, ela vai ser pivô de um probleminha por causa de um filho de Davi. Então, para a gente fechar, né, nesse momento em que o rei Davi está à beira da morte, né, Adonias, um dos filhos, né, vai lá no capítulo 3 do segundo livro de Samuel, quando fala da lista dos filhos de Davi, vai lá, você vai achar esse sujeito lá chamado Adonias, né? Acho que é o quarto filho de Davi. E ele, né, se autoproclama rei, a revelia, né? O pai ainda nem tinha morrido, ele já toma posse e dá início a uma crise no palácio. Né? Por quê? Porque Natã, aquele profeta que foi censurar Davi quando ele cometeu o crime do adultério, ele foi falar com Betsabé, a mulher do adultério, que depois tornou-se esposa legítima de Davi, quando o marido morreu. Ele vai falar com ela e fala: olha, Adonias usurpou, tomou conta da coroa. Vai falar com o rei e diga para ele se ele está lembrado que ele prometeu que o seu filho Salomão seria o sucessor. Gente, isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? Poxa, sua casa, mas como é que é? Mentira. Esses fatos intrigantes, né? A usurpação de Adonias, esse engodo, né, assistido pelo profeta, ele tem como finalidade, né, assim, estampar, deixar claro aquilo que Samuel falou. A vida no palácio é um lixo. Cobra engolindo cobra. Então, Deus permite isso, né, e é através desse engodo que Betsabé vai se aproximar do rei, jogar essa história em cima dele, e ainda Natã vai dizer: quando você estiver falando com ele, eu vou entrar e vou confirmar a fala dele. Né? E com isso, então, né, Salomão assume legitimamente com o aval do rei, que logo em seguida vem a falecer. Para por aí. Né? Vai ler a respeito do que nós falamos até agora, e no próximo encontro a gente fala do embate que vai acontecer entre Salomão, Adonias, principalmente por causa daquela jovem chamada Abisag, que vai ser, né, o pivô da história. É para deixar curioso mesmo. A gente volta a falar depois. Qualquer novidade, procura a gente. Em nome do Pai,